Saudações, meus caros alunos, eu sou o professor José Lacerda, professor da disciplina de Sociologia, e trataremos de uma nova temática na aula de hoje: a construção da história do trabalho na sociedade brasileira. De início, eu já começo essa aula fazendo uma reflexão crítica em cima de alguns livros que tratam dessa temática, pois quando nós vamos fazer uma análise da história da sociedade e o trabalho no Brasil, nós vamos estudar primeiro a vinda dos imigrantes para o Brasil. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Tomem cuidado. Tomem cuidado principalmente porque o Enem, ele tem cobrado o trabalho indígena e o trabalho negro-africano. E esses caras estão linkados em qual período da história do Brasil? É essa reflexão que nós vamos construir. Primeira coisa que nós temos que analisar, a partir de uma reflexão histórica, era como se deu o trabalho em uma sociedade brasileira pré-cabralina, antes da chegada dos portugueses no Brasil. Nós tivemos um trabalho ligado ao que é parecido com aquilo que nós chamamos aqui já em outras aulas, que é chamado de comunismo primitivo. Isso baseado na reflexão marxista. E esse comunismo primitivista, aquilo que os índios, do jeito, da forma que os índios viviam e trabalhavam, era o que se viveu ao longo da história do Brasil, onde a divisão do trabalho era basicamente por sexo. Homens faziam algumas ações e atividades e as mulheres outras. E as crianças, alguns trabalhos específicos, sem muito peso. Tudo bem? Com essa construção histórica, em 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil, nós vamos ter aí dois modelos de trabalhos, e esses dois modelos escravos, certo? Mas, José, como é que se diferencia isso? Nós vamos ter a escravidão do índio, do nativo, e nós vamos ter a escravidão do negro, que veio da África. Então, são trabalhos escravocratas, certo? No primeiro momento, se falar do índio, a primeira construção de trabalho, ela está ligada ao escambo, a troca do seu trabalho por pequenas iguarias trazidas da Europa para cá, certo? Todavia, os índios não estavam nessa felicidade toda e nessa construção de trabalhar, trabalhar e trabalhar, certo? Então, eles vão passar a serem escravizados. Todavia, mesmo com a escravidão indígena, eles não se sentiam à vontade e nem iam trabalhar, eles preferiam a morte, eles preferiam ficar reclusos, apanhando, sofrendo, seja lá como fosse. Até que, com a influência da igreja, decidiu-se pela não escravização do índio. Isso não quer dizer que isso acabou radicalmente, mas continuou esse trabalho escravo indígena. Por sua vez, a igreja vai fazer aí o projeto de aldeamento e catequização para ter o índio do seu lado, para ser parceiro do índio. Não mais como escravo, mas sim agora como parceiro, como amigo, com uma ação de parceria, de amizade, certo? E ao mesmo tempo, os portugueses, da metrópole portuguesa, vai trazer negros escravizados da África para o Brasil. E essa vinda desses escravos africanos é o que vai ser a essencial mão de obra do período colonial brasileiro. Então, para falar de trabalho no período colonial brasileiro, eu tenho que falar do trabalho escravocrata, do trabalho em que a ação de negros que vieram da África, por não receber salário, morar em casebres, em senzalas, ter no máximo 2 roupas por ano, foi a característica essencial de uma grande parte do período colonial, com raras exceções. Por exemplo, uma exceção que a gente tem aqui que refletir é o que chamamos na história de brecha camponesa. O que seria a brecha camponesa? Seria justamente a ideia de um escravo receber ali uma pequena parte de terra, fazer a produção e na colheita dessa produção ele dividir as partes com o seu patrão. Daí ele receber uma parcela em dinheiro ou até mesmo em legumes
e com o tempo ele juntar aquilo que tinha e comprar a sua própria liberdade, a sua alforria. Daí nós refletirmos sobre esse sistema chamado de brecha camponesa. Nessa construção aqui eu já falei do comunismo primitivista, pré-cabralino, já falei aí do trabalho indígena, do trabalho escravocrata e da brecha camponesa. Agora sim, agora nós vamos chegar em uma construção sobre a vinda dos imigrantes e o trabalho imigrante no Brasil. Eles começaram a vir no Brasil, eles começaram a vir para o Brasil na primeira metade do século XIX. E era uma vindazinha complicada. Eles vinham em navios que eram pagos as suas vindas, as suas passagens, pelos donos da fazenda. Que por sua vez o dono da fazenda era quem fornecia uma casa para eles morarem, era quem fornecia o que eles necessitavam na bodega, que a própria bodega era do senhor da fazenda. E esses caras, por um sistema de parceria, recebendo uma quantidade X de pés de café, iriam a partir dali pagar o que devia e o que restar seria para cuidar de si, de sua família, numa construção de vida complicadíssima. Por que, meu caro internauta, essa colocação complicadíssima? Porque o cara explorava, o fazendeiro, o dono da terra explorava com juros altíssimos as passagens. A bodega tinha um preço lá dos alimentos, dos legumes, do que necessitava, no preço desejado pelo dono, pelo patrão, certo? E às vezes a produção nem ia ser legal. Esse cara se endividava, ele se tornava um semi-escravo. Um sistema de parceria que era meio que escravidão. Alguns autores, alguns pensadores europeus, eles começaram a escrever livros criticando essa vinda de imigrantes da Europa para o Brasil. E vários países não vão permitir mais a vinda desses imigrantes para o Brasil. Até que na segunda metade do século XIX, o imperador Dom Pedro II ele vai decidir que a vinda desses imigrantes para o Brasil vai ser pago pelo governo. E nós vamos ter aí a característica do colonato e parceria, algo muito parecido com o que nós vivenciamos na Idade Média. Essa ideia que a gente pode até citar, a relação de senhor e servo, de suzerano e vassalo, com algumas ponderações. Vamos ter cuidado também com essa colocação, certo? Todavia, essa vinda dos imigrantes do Brasil, nós vamos ter uma construção de um trabalho agora organizado, de um trabalho sistematizado, porque o cara que vinha da Europa, que já vivenciava aqueles primórdios da Revolução Industrial, eles tinham um jeito de trabalhar, um jeito de produzir. Isso era muito bom. O Oeste Paulista evoluiu muito, além de ter uma produção em larga escala, além de ter uma produção crescente, ele tinha uma mão de obra de qualidade, né? Os setores tradicionais continuavam com a mão de obra escrava. Tudo bem? A partir da abolição da escravidão, nós vamos ter aí um momento importante na história do Brasil, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial faz com que nós, brasileiros, comecemos a produzir algumas necessidades aqui no Brasil, porque a Europa não estava em guerra, estava em conflito, não tinha como nos enviar os suprimentos necessários para o nosso dia a dia. Então nós vamos ter um pequeno surto industrial nesse período. E é nesse período também que na questão do trabalho nós temos que fazer uma reflexão sobre a primeira grande greve geral da história do Brasil, 1917. Interessante, 1917 coincide essencialmente com a Revolução Russa. E essa Revolução Russa, Karl Marx, certo? O anarquismo, todo esse pensamento vai influenciar os trabalhadores no início do século XX no Brasil. A construção do anarcossindicalismo, a construção de um pensamento filosófico, sociológico do trabalho a partir de uma visão de esquerda marxista, de uma visão do proletário. Isso é importante. Todavia, com a evolução da história, nós chegamos à década de 30 e é em Vargas que nós vamos ter uma explosão da industrialização na primeira metade do século XX. E é em Vargas que nós vamos ter, a partir do paternalismo, a partir de uma ideia política de uma América que quer estar ao lado do trabalhador, a construção da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, a redução da jornada de trabalho para 8 horas, o descanso semanal, o nosso domingo de cada dia, né? A criação de um salário mínimo,
a demissão sem justa causa, ser pago multa, são várias outras características dessa construção, da consolidação das leis trabalhistas no Brasil. Os trabalhadores são organizados, os trabalhadores estão lutando. O trabalho agora, ele também, além do rural, ele passa a ser urbano. Nós estamos vivenciando aí uma transição na história do trabalho do Brasil, a saída do rural para o urbano. E essa saída do rural para o urbano, ela é consolidada na segunda metade do século XX, no apogeu da industrialização do Brasil. Interessante, gente. Interessante. Nós vamos ter o apogeu da industrialização do Brasil na segunda metade do século XX. No mundo nós estamos na terceira revolução industrial. É em JK, é em Juscelino Kubitschek e pós-Juscelino Kubitschek que nós vamos ter essa construção da industrialização no Brasil. Oxe, professor, tu está dando uma aula da história do trabalho ou da história da industrialização no Brasil? Nós temos que caminhar com esse pensamento junto. Nós temos que lembrar que a industrialização, o processo de urbanização, a saída do homem do rural para o campo, esse êxodo rural vai fazer com que o homem agora ele tenha um vínculo direto com a fábrica. E esse trabalho proletário ele vai se dar a partir do século XX, segunda metade, especificamente década de 60 e década de 70. A partir disso, nós vamos ter um homem urbano, um homem proletário, a construções de bairros proletários em São Paulo e no Rio de Janeiro, como por exemplo o bairro do Brás, certo? E esse cara ele vai começar a ter um poder de compra. A economia brasileira ela vai estar ligada agora ao trabalhador, o trabalhador como um ator importante para essa construção de uma economia forte, porque ele vai receber o salário e esse salário vai dar poder ao indivíduo, correto? Então, fazer uma análise da história do trabalho no Brasil é perpassar esses momentos, desde o período pré-cabralino até JK, e continuando na contemporaneidade, refletindo acerca de uma construção atual, um trabalho que se dá em algumas categorias importantes que a gente assinala aqui. Além do trabalho assalariado, nós temos o trabalho informal. Nós temos, por exemplo, esse trabalho informal, os camelôs, os camelódromos, né? Os centros das grandes cidades, por exemplo, em São Paulo nós temos a 24 de março, correto? São feiras importantes que existem no Brasil, mas não há registro da função, mas não há ali um pagamento de impostos. Esse é o trabalho informal. Nós temos agora no campo um trabalho organizado, o vaqueiro ele passou a ter direito. Nós temos aí a questão da doméstica, que a cada momento, e esse mês foi um mês importante, na ideia de uma consolidação de uma lei que protege as domésticas, certo? Nós temos aí uma reflexão nova acerca do trabalho agropecuário industrializado, com máquinas, certo? Um trabalho onde o cara ele já tem uma carteira assinada, um trabalho onde o cara ele tem uma capacitação, há uma evolução, a relação da industrialização com a produção agrária, com a produção agrícola. Nós temos também que refletir sobre essa questão, onde o indivíduo sai do Nordeste para o Sul e Sudeste do Brasil, na produção canavieira. Todavia, essa produção canavieira, ela é organizada, com carteira assinada e tudo mais. E aqui, eu quero deixar apenas uma reflexão. Quando houver uma consolidação do que está acontecendo nesse momento no Brasil, nós vamos ter um tempinho para tratar a questão da terceirização, a lei da terceirização, que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Em outro momento, trabalharemos essa questão da terceirização aqui, nas aulas de atualidades, de história, de sociologia. Tudo bem? Eu, professor José Lacerda, encerro mais uma videoaula, vos deixo um forte abraço e até a vitória.